Super boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Box Empreender, 25ª edição. E hoje é a nossa terceira aula, a aula da nossa caixinha de costura, que tá simplesmente muito charmosa, certo? E aí eu vou compartilhando já com vocês, então, quais foram os passos que a gente já adiantou por aqui. Seja muito bem-vindo, pessoal que tá chegando aí. Deixa eu soltar aqui as minhas divisórias. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai fazer esta caixinha aqui, que é uma caixinha quadradinha, que serve para guardar as coisinhas de costura. Ai, a minha até grudou aqui. Já tava preparadinha. E aí eu vou mostrar pra vocês, então. Na nossa aula de preparação, que aconteceu lá no começo do mês, né? A gente utilizou o betume pra passar tanto nessa borda aqui interna, como nessa borda externa aqui. Já lixei, já ficou bem lisinha, tá? Quem gosta de cor pode aplicar tinta PVA, tinta acrílica, que também dá bastante certo, tá? Nossa característica é usar aí o betume como opção, então por isso que tá no betume. E aí também aqui nessa parte a gente já usou também o betume. E no fundo aqui, subindo um pouquinho para as laterais, certo? Pra quem prefere a câmera da mão, gente, lá no Facebook a gente tem essa câmera de cima, tá bom? E aqui no Instagram agora a gente tá com essa câmera lateral, certo? Então aqui a gente já tinha feito toda essa preparação. Eu vou começar tirando as medidas pra gente cortar nossos papéis e depois fazer a nossa decoração da tampa, que tá simplesmente muito fofa. Oi, Dora. Oi, Andréa. Seja bem-vinda. Então, vamos lá. A gente tem aqui no nosso saquinho de papel, né, aqui. E eu tinha considerado usar essas folhas aqui, tá? Essas 3 folhas. E aí, enfim, a gente vai usar dentro disso, a gente vai usar na caixa inteira, fazendo uma boa mescla mesmo. Então, é a SD 1351, SD 1353 e SD 1354, tá? É o que a gente vai usar no nosso projetinho de hoje. As outras eu vou deixar aqui de ladinho. E aí, eu vou começar tirando as medidas internas, tá bom? Antes de cortar nosso papel. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha lapiseira. Oi, Rê, boa tarde. Seja bem-vinda. Ai, vamos lá. 16.8, tá? É o tamanho aqui do papel que eu vou cortar. Vamos ver se ela tá bem quadradinha. 16.8. Oi, Sol, seja bem-vinda. É isso, 16.8 por 16.8. E aqui da altura eu vou considerar 6,5, tá? 6,5. Porque ela tem um pouquinho a menos que 6,5, mas vocês sabem que eu sempre corto propositalmente, né, maior pra gente lixar e quebrar a fibra do papel. Oi, Kátia, quanto tempo? Boa tarde. E Eda também, seja bem-vinda. Vamos lá. Vou fazer aqui o corte do nosso papel com a nossa guilhotina, corta e vinca, que sempre nos ajuda. Então, eu vou tirar desses 2 papéis o fundo de baixo e o fundo de cima, tá? Por que eu vou fazer isso? Para as laterais, eu usar nas minhas laterais, tá? Então, assim, também isso tudo uma questão de otimizar nosso papel. O Box Empreender sempre teve a ideia e a gente tenta seguir essa ideia, né?
As meninas que estão comigo desde a primeira edição estão cansadas de ouvir sobre isso. Mas assim, da gente usar todo o material, certo? Pra gente não ter desperdício, porque a gente sabe quem faz pra vender, quem faz pra empreender, muitas vezes acaba ficando com lucro nos produtos que ficam ali parados. Então, assim, é certo de que a gente precisa tentar usar o nosso produto 100%, né? Então, como eu posso dizer, essa organização de já pensar e coordenar o que a gente vai usar ajuda muito na economia de materiais, tá certo? Oi, Delma, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Vou tirar esse meinho aqui, certo? Como eu vou usar o avesso, que é essa parte aqui, ó, eu vou considerar o código de barra, tá, gente? Que eu ganho quase 2 centímetros. Então, eu vou cortar 16,8, né, que eu falei aqui, 16,8. Lembrando, as meninas que estão fazendo comigo, elas podem e devem, tá? Podem e devem deixar essa medida confirmar, tá? Porque aí às vezes acaba faltando. (16,8), ó lá. Então, ó. Temos aqui, já temos essa belezinha aqui, tá bom? Aqui nós temos as faixinhas, né, que sobraram. E aqui a gente também vai cortar 16,8 por 16,8, certo? E vai lembrar um pouco a parte da caixinha do baú. Desculpa. 16,8 por 16,8. Então, ó, peguei uma parte também aqui, que eu vou considerar aqui, ó. Combinado? Beleza. Então, já tenho fundos. Esse daqui eu quero considerar lá na minha tampa também, né? E aí, agora eu vou ver aqui quais que eu vou usar na partezinha. Aqui eu acho que eu vou usar essas faixas pra parte de fora, que são esses daqui, ó. São as partes de fora. E dentro eu vou tentar usar aqui. Então, esse aqui, que inclusive já tem a lateral, eu vou cortar por 6,5. E depois o outro também por 6,5. Vou refilar por 6,5. Então, nas sobrinhas mesmo, eu vou acabar utilizando os papéis. Oi, Maria Machado! Seja bem-vinda. Já vou deixar certinho. E aqui nesse rosinha, eu vou considerar também, tá? 6,5. Depois 6,5 de novo. Então, a parte interna, ela já tá toda pronta. O que eu vou fazer aqui com essas duas faixas? Pra me ajudar, eu vou cortar por 6,5 também, tá? Oi, Ni, seja bem-vinda. Então, eu vou cortar por 6,5 também. 6,5. Só de altura, tá? E aqui também, que vai ser a parte de fora também, tá bom? Então, eu tenho as minhas 4 faixinhas de fora também. Feito todos os meus cortes, a gente vai fazer o quê? A gente vai colar, tá? Ah, só mais uma coisinha. A gente vai tirar aqui a washi tape, tá? O washi tape não, o código de barra.
Oi, Sá, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu vou tirar esse azulzinho aqui, porque como eu vou colar bem na pontinha, eu não quero correr o risco de considerar ele dentro do meu papel. Vou depois compartilhar com vocês que eu já montei meu cantinho aqui do lado e já botei minhas fitas, botei todos os carretéis que a gente tem lá no box, aqueles que iam nos primeiros boxes, coloquei tudo certinho dentro do baúzinho e deixei também as minhas fitinhas que eu mais uso com as pontinhas lá pra fora. Eu vou compartilhar com vocês aqui no meu ateliê. Bom, papel todo cortado, a gente vai então para as colagens, tá? Vou começar por essa tampa na parte de fora aqui. Então, vou usar cola branca, tá? Cola da Inkway, cola extra aqui. Mas vocês sabem que a gente usa aqui na loja todas as marcas que a gente trabalha, a gente considera, né? Então, Gliarte, Acrylex, enfim. Todos, se você tiver aí também. Olá, seja bem-vinda. Adenilde, tudo bem? Então vamos lá, colinha branca. Eu vou começar então colando a tampa por fora, tá? Vamos sempre verificar aqui, ó, o furinho, que ela faz isso aqui, né? Pra não colar de ponta cabeça. Vou pegar aqui um rolinho. Vou passar. Oi, Sandrinha, tudo bem? Seja bem-vinda. Janete também. Vamos passar bem passadinho. Como é o nome desse box? Chama-se Box Empreender. E ó, eu vou considerar essa parte aqui, gente, que tem a fita métrica e os botõezinhos, que eu achei muito linda. Deixa eu passar a espátula, eu já mostro pro pessoal que tá aí no Insta. Então, considerei essa pontinha aqui. E, ó, pessoal, essa ponta, certo? E aí, eu vou vir aqui, bem calmamente. Vou pegar meu estilete e vou, ó, cortar esse excesso, né? Cortar esse excesso que a gente não vai usar. Não nesse momento. Neste momentinho. Porque eu quero usar o meu shake, né? Que vai ser colocado aqui. Então, fofo. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente já vai lixar. A princípio, eu tinha pensado até em fazer uma pátina aqui na lateral. Mas eu não resisto, tá muito lindo esse envelhecedor aqui. Vou pegar minha lixa aqui e vou, ó, passar pra tirar esse excesso, tá? Mesmo dos lados que eu colei, sem deixar excesso,
eu também passo a lixa, tá? Pra garantir. Perfeito. Eu vou passar a velinha aqui só pra gente, né, pra eu compartilhar essa técnica. Mas também quem preferir deixar no betume também pode, tá? Eu vou só colar por dentro aqui, que aí eu já faço a pátina de vela aqui em volta. Então, ó, colei. Se tiver alguma dúvida aí, podem perguntando, tá? Lembrando, claro, que todos os materiais que eu estou utilizando aqui, vocês encontram disponíveis aqui no Ateliê Arte Coisas, tá? Então, só vou precisar do meu pincelzinho de cola, peraí. Deixa eu pegar aqui. Eita. Aí eu vou passar aqui, ó. Com o pincel nos cantinhos. E aí eu venho com o rolinho pra esticar isso, tá? Ó. Colinha bem passada. Me certifico novamente aqui. E aí, eu só vou fazer o seguinte. Eu vou optar por colocar essa imagem que tá aqui, porque dentro eu quero fazer uma aplicação. Então eu quero, né, eu chamo de surpresinha. Então eu vou manter aqui o papel mais neutro, porque depois eu quero colocar a cartela, né, e fazer todo o detalhe. Então, aí eu vou colocar a surpresinha. Então, passo aqui também a dobradeira, certo? E também aqui, ó, a espátula. Tirei toda aqui a ruguinha. Ó, só que lindo. Certo? Aí eu vou fazer, então, o quê? A aplicação da vela. Que aplicação é ela? Vela. Oi, Angélica, seja bem-vinda. Vela, aquelas velas que a gente usa quando acaba a força, tá, gente? Eu vou vir e vou aplicar aqui sob o meu betume, né? Vou passar aqui, ó. Sempre deitada, tá, ó? Só passando. Deixa eu ver esse aqui, ó. Ó. Sem ser ponta. Tá com dúvida se pegou em tudo ou não? Olha contra a luz, tá? A luz sempre mostra pra gente se pegou ou não. Está nos 4 cantos.
Então, faço bem certinho, bem caprichado. Bem caprichadinho aqui em tudo. É isso. E aí eu vou aplicar a tinta... Eu vou aplicar na cor branca, tá? Então, como vocês sabem, a gente tem aqui as nossas tintas de garrafinhas, né? Que são daquelas embalagens maiores. E eu vou aplicar... Acho que 2 camadinhas, vamos ver. Eu vou aplicar uma pra ver como é que fica. Se eu achar que fica muito manchado, depois eu vou aplicar mais uma camada. Certo? Então, aí com esse rolinho. Isso é o que a gente chama de pátina de vela, tá? Então, ó, eu venho. Ó, e vou passando aqui. Ó, e ele vai cobrindo, normal, tá? Essa é a ideia mesmo. Vou passar uma camada e talvez eu reaplique, passe mais uma. Ó, ela vai dar uma clareada nessa nossa tampa. Vou deixar aqui de lado enquanto seca, né? Enquanto não tá totalmente seco, pra gente fazer o revestimento interno aqui da nossa caixinha, né? A gente já tinha cortado as nossas laterais, estão aqui cortadas, né? E aí eu vou começar a cortar, colar por elas. Então eu vou pegar aqui a minha colinha com o meu pincelzinho mini. Vou fazer os cantinhos com o pincel e o meio eu vou vir com o rolinho, tá? Que eu não tenho muito como mostrar pra essa câmera do Insta, mas eu vou primeiro aplicar a cola. E daí depois eu mostro pra vocês. Então, ó. Colinha bem aplicada. Aqui fica esbranquiçado. Eu vou vir com o meu papel e vou, ó, posicionar lá dentro. Fazendo o uso da dobradeira, a gente vai começar a marcar o revestimento. Tá? Então, o ideal é que eu considere um pouquinho de papel lá embaixo. Ó lá, papel lá embaixo e um pouquinho aqui pra cima. Então, ó, lá embaixo eu tenho uma faixinha de papel e considero um pouquinho aqui pra cima pra eu lixar esse papel, tá? E o que eu gosto bastante de fazer também é lados opostos. Então, eu fiz aqui desse jeitinho, né? E vou fazer o outro lado espelhado, tá? Fazer o outro lado espelhado. Vou aplicar meu papel do mesmo jeitinho. Todos os lados eu vou colocar um pouquinho pra baixo e um pouquinho pra cima, tá? Todos. Que é pra garantir ali o meu acabamento. Passo a minha dobradeira. Passo a minha espátula. Então, ó. Fiz lado, lado.
lado lá em cima, o lado aqui embaixo, certo? E agora eu vou com o meu papel que tem as linhas aqui, né? É pra fazer as laterais com um pouquinho mais de cuidado, porque agora a gente já tem papel, né? Então, ó. A gente já tem o papel. Lá. E agora eu vou mesclar com esse papel aqui, ó. Que é lindo também. Que é o que a gente vai usar pro fundo, tá? Então, ele tem alguns elementos de costura que deixam aí nosso projeto super fofo, né? Então, ó. Já vai criando mais cor pra nossa parte interna. E aqui mais cuidado. E venho com o meu rolinho. E aí eu vou vir com a minha outra faixinha aqui e vou aplicar. Considerando, né, a mesma medida, deixando um fundo lá embaixo e um fundinho aqui em cima. Certo? Laterais toda colada, a gente vai pro fundo. E aí eu vou também fazer essa... Já vou deixar só aqui. Boa tarde, Débora. Seja bem-vinda. Vou colocando tudo aqui. Nos cantinhos, ó. A cola. E aí eu vou vir com o rolinho pra uniformizar essa cola. Então, ó, alinho tudo e vou colar. Então, a gente tinha já cortado aqui, papelzinho. Olha lá. Eu sempre gosto de falar que essa parte aqui, gente, é sem titubear. Por quê? Sem medo, ó. Botei quantidade de cola que a gente consiga movimentar o nosso papel. Como eu acabei de fazer, né? Se eu passo uma cola muito esticada, na hora que eu encosto meu papel, ele já gruda e às vezes eu não consigo chegar com ele onde eu preciso, tá?
Hoje nós estamos fazendo uma caixinha de costura, né? Eu falo caixinha porque é uma caixa pequena de costura, é só para aqueles detalhes, né? Ele tem lugar para 5 cores de linha. Então é uma caixinha, vamos dizer, primeiros socorros aí de costura. É isso mesmo. Uma caixa de costura. E a gente tá fazendo ela toda revestida de papel. A parte inteira dela dentro já tá pronta. Essa coleção é uma coleção lançamento da Litoarte, que, claro, vocês encontram aqui na Telearte Coisas. Olha lá. Que bonita essa peça. E a gente ainda vai decorar, ainda vai fazer os detalhes. Eu vou aproveitar que já secou aqui pra aplicar uma segunda camada do meu branco, né? Porque aqui a gente vai fazer uma parte na lateral. Tô compartilhando aí uma técnica com vocês. Nesse cantinho, mas que a gente pode usar aí em diversas situações, né? Pode ser acelerado no secador, tá? Inclusive aqui que eu bati meu dedo, eu vou ter que fazer isso. Porque, ó, não tá cobrindo, então eu vou ter que dar uma acelerada, né? Lindo esse papel, né? Essa coleção chama Ateliê de Costura. Ateliê Encantado. Como eu falei, é uma coleção que é lançamento da Litoarte. E aí eu vou passar, então, em cima da vela que a gente passou, eu vou passar 2 camadas do branco, tá? 2 camadas do branco. Então, ó. Passo pra cobrir mesmo e depois a gente vai lixar, né? Então vai fazer aquela pátina que fica bem bonita. Essa peça de hoje já é a 3ª peça que a gente tá fazendo do nosso box. Então a gente fez primeiro um baú. Depois a gente fez... primeiro a gente fez a caixinha de fitas, que é uma caixa que a gente guardou fitas pra ficar mais organizado dentro do ateliê. Depois a gente fez o baúzinho e agora a caixinha de costura. E ainda tem uma opção, né, de mini álbum. Agora, a gente vai tirar o excesso para eu fazer a parte de fora dessa caixa. Então, aqui eu vou tirar o excesso do papel. Utilizando a lixa. Essa lixa de pé e uma que a gente fala, né? E a lixinha de unha para os cantinhos, tá? Então, ó, vou pegar aqui a lixinha de unha. E vou, ó, passando aqui, tá bom? Ó. Passo ela aqui e passo ela aqui, que é onde o EVA não vai chegar. E aí aqui eu venho fazendo só esse movimento, ó. Certo? O pessoal do Face também consegue acompanhar aqui no cantinho. E aí muitas vezes me perguntam, mas Gabi, a gente já não pode cortar da altura certa? Não. Por quê? Não lixar não quebra a fibra do papel. E a chance de ficar para descolar ou ficar com um acabamento grosseiro é muito grande. Então a gente corta maior para lixar. Olha lá. É pouquinha coisa que sai, mas já é suficiente, tá?
nosso último lado. Assim, contra a luz, eu achei até uma bolha ali. E aí, a gente vem com a lixinha fininha, ó. E vai alisando aqui o nosso projeto. Certo? E aí, a gente vai tirar o excesso de pozinho. Deixa eu ver se meu pincel tá aqui. Meu pincel tá? Tá. Todo o pozinho que ele guardou lá. Certo? E aí, novamente, vamos tirar aqui o excesso de tudo. E aí, agora aqui, eu vou fazer o quê? Vou colar as laterais de fora. Então, assim como aqui ficou 2 ladinhos de uma estampa e 2 ladinhos de outra, por fora também vai ser assim. Então, na frente, eu vou considerar esse azul, né? Esse aqui de cola a gente não vai mais usar. Vou considerar o azul, ó. E sempre vou considerar a cola da bordinha pra cima, né? Então, ó, essa bordinha aqui que às vezes pega cola, eu tiro o excesso da cola e venho com o meu papel, com a minha faixa, ó. Que é a que eu vou colocar na frente, tá? Alinho aqui a bordinha. Então, ó. Alinho aqui a bordinha e vou passar a nossa espátula. Então, dessa maneira, eu vou colando, ó, a lateral. Feito isso, o que eu vou fazer? Vou pegar a lâmina do meu estilete, deixar ela bem compridinha, ó, e vou tirar o excesso. Feito isso, eu venho com a minha lixa e tiro o excesso de tudo. Que sempre sobra um pouquinho, tá? Então, ó. Quando esse meu lado ainda não tem papel, eu posso perfeitamente fazer isso. Vir com essa lixa. Agora, se eu tiver papel aqui desse lado, aí eu preciso finalizar só com a lixinha fina. Então, eu vou fazer todos os lados e aí quando chegar na emenda, eu vou compartilhar com vocês. Então, ó, com esse papel, eu vou fazer a frente, tá? E vou fazer a parte de trás. E depois, com os outros, né? Todos esses retalhos, a gente vai guardar. Pra gente fazer o nosso outro projeto. Olha lá. Mesma coisa, rente. Aqui rente também. E aí, ó. Vamos cortar com um estilete. Aqui eu também posso cortar, ó, que sobra, né, uma faixinha. Mas isso não impede de eu passar a nossa lixa, tá? Porque é mais seguro.
Prontinho. E agora só faltam as laterais, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês como fazer essas emendas perfeitas. Então, eu vou vir aqui. Eu vou considerar mais a lateral do azul, tá? Ó. Eu vou considerar mais a lateral do azul aqui. Então, eu vou passar aqui. Mas, tipo, quem gosta mais de verde pode considerar na lateral verde, né, gente? Fica à vontade aí, pra vocês escolherem o lado. Ó, pontinha com pontinha. Dou uma olhada aqui se foi tudo. E aí, vou vir e vou cortar. Quando eu corto, muitas vezes eu mesmo forço a lâmina pra ela descolar o papel. Então, ó, eu gosto de vir aqui e passar bem a dobradeira, ó. Nessa parte aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Eu venho, ó, e passo a dobradeira, tá? Vou fazer o outro lado e depois eu volto pra gente dar aquela lixadinha. Muito boa pergunta, Vivi. Quando os cantos são arredondados, eu uso uma outra técnica. Quando os cantos da lateral, né, das laterais são arredondados. Que é quando, na verdade, eu faço uma borda pintada e eu corto o papel meio centímetro menor. Desta maneira que eu tô mostrando pra vocês, não tem como fazer quando ela é inteira, né, arredondada. Não tem como fazer, porque realmente os cantinhos não ficam bonitos. Então, eu vou até mostrar aqui nessa caixa. Ó, vou passar aqui a dobradeira. Ó, aqui, né, que essa borda, tá vendo? É arredondadinha. Eu colo o papel daqui pra cá. Então, quando ela é assim, não tem muito como fazer, a menos que você vá colando e vai lixando na diagonal todos os cantos. Mas aí, essa borda tem que estar pintada, pra você ir fazendo isso lado a lado, né? Ou, também a gente faz isso, dependendo da peça, eu faço um lado certo e o outro lado certo, e as duas laterais opostas, eu corto maior o papel, coloco um furador, e daí eu venho assim, ó, com o furador daqui, e faço essa lateral e encerro com o furador nessa parte. Não sei se deu pra entender. Me fale se você conseguiu captar. É como se eu fizesse dois lados, que nem eu fiz agora, e dois lados eu acrescento papel. Então, eu consigo fazer essa virada. Aí fica legal. Mas assim, por exemplo, uma parte de baixo de uma caixa. Eu tenho um gaveteiro, que vários lados tem essas bordinhas. E aí, já não acho que fica legal o acabamento. Acho que fica muito rebuscado. Aí, quando é assim, eu prefiro pintar. E aí, eu vou colando papéis menores. Eu até tenho aqui. Eu pego pra vocês, depois pra vocês darem uma olhada. Oi, Ilza. Oi, Pomp. Seja bem-vinda. Bom, e agora aqui lixar. Ai, eu deixei até um lencinho aqui, porque meu nariz não está colaborando. Ai, desculpem por isso.
aqui perfeito. Deu em tudo, deu todos os cantinhos. Deu todos os cantinhos aqui. E aí, eu vou vir com essa daqui. E aí, eu venho e faço esse movimento, né, ó. Só de passar. Tá? Então, isso vai garantir o quê? Que eu não deixe essas pontas descolando do papel, tá? Então, vou fazer nos 4 cantos. E basicamente, dou uma lixadinha aqui com essa fininha, nessa mesma voltinha aí que eu falei pra vocês. Porque muitas vezes, por mais que eu tire o excesso da cola, ela acaba dando uma impregnada aqui. Então, é isso. Aqui ficou fofo. Fofo, fofo, fofo. Amei todos os detalhezinhos, né? Só vai ser realmente verniz. Pra depois a gente finalizar. Aí a gente vai vir pra tampa, certo? Retalhos sendo todos guardados. Deixa eu ver aqui essa tampa. Aqui eu vou tentar só fazer aqui arrumar essa manchinha aqui que ficou. Mas eu creio também que já deu aqui de camadas, tá? Vou dar só uma secada no secador. Secador sempre de longe, tá, gente? Pra não derreter a vela. No fundo da caixa... Bom, aqui é papel, né? E aqui, ó, é betume. Olha só, Ilza, boa pergunta. Aqui, na verdade, às vezes quando eu lixo, o que acontece? Sai um pouco da tinta, né? Que nem aqui, propositalmente, ó, eu vou lixar pra gente fazer a pátina. Mas quando eu passo a lixa na diagonal, muitas vezes ela dá uma ralada. Se é uma caixa rústica que não me incomoda, eu deixo, eu não retoco. Agora, se for uma caixa que eu pintei de cor clara e ela faz essa ralada, que é comum, né, pelo próprio movimento da lixa, aí eu dou uma retocada assim, tá? Depende do estilo, né, que eu quero que a caixa fique. Então aqui, ó, vou lixar, tá vendo? Ela vai dar uma leve, né? Uma leve desgastada. Se você quer que desgaste mais, apenas uma camada. Eu não quero muito. Eu quero só, tipo, que dê uma leve raladinha na pátina. Então, ó, eu apliquei 2 camadas. Quanto mais tinta você aplicar, menos vai sair na hora que você lixar, tá? Então, aí é de gosto também, gente. Tem gente que gosta, né, de uma pátina bem marcada. E eu gosto ela mais só na beira, saindo. Então, ó. E ela, né, traz uma leveza pro nosso projeto aqui. Aí, aqui, por exemplo, ó, essa parte, ai, deu uma borradinha. A gente vem com essa daqui, ó. E passa, gente, que essa daqui, ela é grossa. Aí ela tira. Porque senão, assim, a gente começa a retocar aqui com marrom. Aí suja o branco, aí deixa o branco, aí suja o marrom. Aí fica nesse looping.
essa técnica que a gente fez da vela, vocês podem também fazer assim em tampas de caixa, que fica muito legal, e depois vir só com as aplicações. É uma técnica extremamente versátil, tá? Ela vai bem com muitas coisas. Basta usar 2 cores contrastantes e a vela no meio, tá? Uma técnica bem antiga, inclusive. É que eu tenho uns anos, né, que eu tenho gostado de usar só o marrom por baixo e o branco por cima. Não tenho gostado muito das vertentes dela de outras cores. Mas, enfim. Ó. Amo e gosto do jeito que ficou. Vou tirar aqui o excesso para eu já passar verniz. Eu vou já passar o verniz, né, pra gente finalizar a decoração, né? Na parte de baixo eu não vou envernizar, tá, gente? Porque a parte de baixo vai faltar o quê? Vai faltar, talvez ali sombrear, né? E parafusar os pezinhos. Eu quero o quê? Eu quero montar com vocês essa parte aqui da decoração, coisa e tal. Então, ó, só pra gente imaginar aqui. Aqui atrás, ó. Olha que belezinha que ficou a nossa caixa. Ó lá. Olha como a pátina vai ficar bonita, né? Me mostra o betume que você usou, por favor. É o... deixa eu pegar ele ali, enquanto seca aqui. Ele é o da True Colors, cor tabaco. Ai, meu pé, meu... Deixa eu pegar ele aqui pra vocês verem. Todas as bases que a gente usou nesse projeto do box foi esse aqui, ó. Gel envelhecedor na cor tabaco, tá? Todos. Tanto pra caixa de fita. Isso aqui. Vocês acham ele em frasco de 500, 250 e 100 ml. Claro, aqui no Ateliê de Coisas. Então, vamos pegar nosso rolinho. Ah, meu Deus. Terei que levantar novamente pra pegar meu verniz. E aí, a gente também vai fazer o seguinte. A gente vai colar o papel, lembra? Aqui eu deixei um lado sem pintar pra gente colar o papel. Então, deixa eu ver se aqui eu tenho um verniz. Ai, eu lembro que eu tinha um verniz. Ai, não é um verniz. Não é um verniz. Mas tudo bem, eu vou conseguir um verniz. Porque, graças a Deus, tem uma loja de artesanato aqui embaixo. Pegarei o verniz. Vai. Você pode ir? Pegar um verniz aqui. Já consegui um frete para o verniz. Oi, Lica, tudo bem? Bom, então essa parte aqui, né, uma a gente pintou e a outra a gente vai colocar o papel. Pode ser devagarzinho, tá, pai? E aí, a gente vai fazer o seguinte. Na verdade, tem um lado que não precisaria nem pintar, porque a gente ele vai ficar na caixa. Mas eu gosto de pintar porque às vezes a pessoa... divisório normalmente eu não colo, porque eu acho que às vezes a pessoa quer tirar pra limpar, enfim, pra higienizar, porque às vezes vai, né, caindo sujeirinhas. Então por isso que eu já deixei acabadinho, tá bom? Então vou colocar o papel aqui. Bora, vamos. Vamos. Aí, vamos passar a cola aqui. Bem passada, tá? Nessa base. Aqui. E aí, óbvio, eu vou usar um retalho ali de algum papel que sobrou. Deixa eu ver.
parte aqui, acho que super dá. Ó. Olha que legal, bem essa parte vai pegar várias cores do crochê. E aí eu vou vir aqui, cortar. E a gente vai passar a lixa. E facilmente, depois a gente pode vir pra fazer os furinhos, né? Porque ele tem aqui essa parte e depois vai ser só encaixar aqui, ó. Tá vendo? Depois o verniz. Então vai ficar bem charmosinha. Lixa em volta dela, tá? Vai, quer dar um oizinho aqui? Vem aqui. Vem aqui. 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 Dá um oizinho ali, ó. Aqui. Ó o frete. Obrigada. Obrigada, obrigada. E aí aqui a gente vai lixar, tá? Então, ó. Pra dar esse acabamento mais perfeitinho. E aí, claro, antes de pregar ali as madeirinhas, a gente enverniza essa peça, tá? Mandou beijo para todos. Então, ó. E aí, pra facilitar, já pode fazer esse furinho. Esses furinhos aqui, ó, a gente já dá uma... Ok, depois já... Ó. Certo? Já fizemos aqui, então, também, ó, os furinhos, tá bom? Uma reforçada com o fundinho do pincel. Beleza, resolvemos também essa parte, tá? Daí a gente vai fazer o que, então? A gente vai fazer o verniz da nossa peça, pra eu conseguir sombrear e colar os elementos, né? Colocar o shake, enfim. E fazer a ideia que eu falei pra vocês da surpresinha, né? Então, a gente vai... Isso aqui vai ficar lá com a parte de baixo, pra depois dar o acabamento, certo? Então, verniz acrílico brilhante é o que eu vou usar aqui, tá? Tem opção do fosco? Sim. Ó, o pessoal que tá aqui no Face. Opção do fosco também. Quem gosta mais de peça fosca pode utilizar o fosco, tá? Que vocês vão encontrar em frascos de 100, 250 e 500 ml, tá bom? Pensei em usar esse betume numa bandala. Você passa ele com rolinho normal? Sim, com rolinho normal, tá? Inclusive, aqui no vídeo do Ateliê de Coisas, tem, né, na nossa primeira aula, que tá escrito lá, aula de preparação, eu mostro todas as maneiras como eu aplico ele e o rolinho dá um bom acabamento nele, viu? Então, vamos lá. Eu vou aplicar na tampa, aqui fora. Aqui eu vou aplicar com rolinho também, né, ó, rolinho. Pra eu fazer aqui na tampa, eu vou fazer o sombreado já, pra gente já finalizar, tá?
Boa tarde, Ju. E aqui, ó, eu já vou aplicar porque depois fica mais fácil para eu terminar de sombrear. Vou aproveitar que eu já tô com a mão na massa aqui com o rolinho. Ó, pra fazer isso aqui, ó. E aqui também, ó. Só pra já ficar impermeabilizado. Certo? Deixar aqui de ladinho. Pra ir secando. E aí, vou secar essa daqui pra gente sombrear. Vamos lá. Sim, é uma caixinha de costura, isso mesmo, uma caixinha de costura. Agora eu vou pegar aqui minha tinta marrom, que são dessas que a gente usa de garrafinha também, para eu fazer o sombreado, tá? Pincelzinho angular, ó, o angular aqui, aquele de sempre, umedeci na água. Vou tirar o excesso aqui e vou, ó. Sem medo de ser feliz. É pra isso que o verniz serve, tá? Pra impermeabilizar essa peça. Secar para eu fazer os outros dois ladinhos. E aí a gente segue. Quem faz uso da carimbeira, né? Quem faz uso de outros tipos de acabamentos que fazem esse esfumado, nem sempre precisa envernizar para dar esse acabamento, tá? Eu sempre falo do verniz, porque eu prefiro o acabamento feito com pincel, que eu gosto mais, mas no uso da carimbeira, né, na opção de escolher a carimbeira, pode ser direto com a carimbeira, não precisa envernizar. Vou dar o retoque aqui, vou secar para ver se precisa de retoque. E sim, é claro que eu sempre acho que tem um cantinho que dá pra melhorar aqui, ó. Dá pra trazer mais cor aqui. Pronto, ó. Sombrinha feita, a gente vai continuar então com o nosso verniz.
Eita, que nosso secador sempre faz isso. Ele se cansa e desliga sozinho. Bom, ok, ele não quer. Vamos preparando as outras coisas. Temos aqui então nosso shake, que já tá super envernizado à nossa frente, que é um potinho de botão. Já tínhamos colado aqui a nossa moldurinha também, né? E aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar essa película protetora, tá? Todo shake box tem película protetora em todos os lados. E aí eu vou tirar, vou passar na água pra tirar as imperfeições, pra gente vir e já deixar ele pronto, tá? Então eu vou passar rapidinho na água, deixar minha tampa aqui. Vocês olhem por ela. Meu guardanapinho para tirar todo esse excesso e aí vou envernizar então. E aí eu tenho um pincel aqui. Por quê? Eu vou colar, eu vou envernizar por dentro, porque por dentro, nesse projeto em especial, a gente vai fazer a surpresinha, tá? A surpresinha nada mais é do que um aplique dentro, colado e tal, com acabamento, pra gente fazer aquela surpresa. E aí, é claro, eu vou começar a envernizar de dentro para fora, tá? Então, vamos lá. A minha lateral já tava mais ou menos envernizada, né? E aí, ó. Cantinho com pincel, a mesma coisa que quando eu passo a cola, gente. Cantinho com pincel, ó. E depois eu venho com o meio de rolinho. Ó lá. Certo? Dificilmente não vai ficar perfeito usando essa técnica. Não é só uma camada que a gente passa, a gente tem que passar mais que uma camada, né? Então, eu passo aí de 2 a 3 camadas, certo? Nessa hora que às vezes levanta uma bolinha, parece um pelinho, mas tá bom, a gente vai seguindo. Deixa eu ver. Ainda não quer funcionar. Então, eu vou pegar meu soprador. Encaixar ele na tomadinha aqui. Agora ele ligou. Agora que ele não é mais especial, ele ligou. Sequinho. E mais uma camadinha a gente vai dar.
Lindo, depois a gente vai num lugar, tá? Viu, príncipe? Mais uma camadinha. Agora sim. E agora a gente vai passar por fora, tá? Aqui, na lateral, inclusive, também, tá? Então, deixa bem envernizadinho, bem acabadinho. E aí a gente vai caminhar para os finalmente, certo? Para os finalmente aqui, que é... Bom, essa parte aqui depois. Que é a aplicação aqui da nossa moldurinha. Então, deixa eu ver se eu posiciono um pouquinho mais pra cá, que daí vocês conseguem ver mais ou menos aí neste ângulo, né? Conseguem ver mais ou menos aqui. Olha, Sandra, é assim... esse produto específico, que é o verniz acrílico da Acrylex, eu sempre costumo falar que eu trabalho ele na peça. Então, perceba que eu coloco ele no pratinho e eu vou passando, né? Eu vou trabalhando ele na peça, eu não deixo ele em excesso. Então, eu aplico 2 ou 3 camadas, porque eu passo camadas extremamente finas, pra realmente não ficar cheio de relevo. A gente já até conversou isso, não nessa aula, na aula anterior, com outras meninas que usam outras marcas de verniz acrílico, que às vezes faz mais espuma. Então, assim, mesmo que ele tenha várias marcas diferentes, você vai ter que aí encontrar qual é a aplicação ideal, mesmo tendo o mesmo nome, né? Então, tem muito verniz acrílico brilhante no mercado que, de fato, são muito ralos e aí fazem muita espuma. Esse, em especial... A menos que ele esteja em grande quantidade no rolinho, ele não faz.
tá? A gente consegue, ó, que nem agora, posso até mostrar pra vocês. Vou tentar mostrar, é que às vezes, né, não adianta. A câmera acaba... Ele faz realmente só um brilho, ó. Tá vendo contra a luz? Como eu falei, eu passo uma camada fina e vou reaplicando até ficar com o brilho que eu gosto. Mas dificilmente ele vai ficar com bolhas, né? A menos que tenha muito produto no rolinho. Então pode começar de pouquinho, tá? E aí a gente vai fazer a nossa aplicação aqui. Para esse projetinho, eu vou começar decorando a parte interna e interna. Então, ó, vou olhar lá os meus furinhos, vou virar aqui, certo? E qual cartela eu havia separado pra gente? Cartelinha especial que tem as três linhas. E tá escrito aqui costurar. Meu Deus, cadê meu óculos? É tecer com amor cada ponto que une sonhos e realizações. E aí a minha ideia era fazer isso aqui, tá? Então era fazer essa surpresinha aqui. Eu vou colar, né? Vou ter que colar aqui. E aí depois eu mostro pra vocês. O pessoal do Facebook que tá aí me acompanhando, eles já estão vendo em tempo real aqui a minha surpresa. Então eu vou tirar aqui se tiver alguma pelinha, né? Tal, já pode tirar. Né? Quem quiser passar relevo, pode. Daí quem preferir invernizar também, gente, pode super, tá? A gente passou a cerinha, né? Mas super dá pra invernizar. E eu vou fazer bem linear assim, ó. Eu vou colar retinho a plaquinha e vou colar as coisiquinhas também retinha. Queria ver se eu tenho algum jeito de colocar... Será que essa reguinha cabe? Não cabe. Não cabe. Mas eu vou arrumar um jeito. Talvez aqui assim, ó. Vou fazer isso. Deixa eu ver se eu tenho uma cola de biquinho aqui. Temos essa. Cola de biquinho. Vamos colocar aqui, ó, apoiada. Essas reguinhas são muito legais por conta disso, gente. Que a gente consegue ter aí uma grande noção, né? 12,5. 12,5. Um pouquinho pra cá. De alinhamento, né? Eu que gosto de colar assim retinho, né? E aí, vamos lá. Vamos ver se eu consigo apoiar mais ou menos aqui. Então, eu vou colocar a amarelinha. A rosinha em outra ponta. E a azulzinha no meio. Tô olhando meio de longe, mas espero que seja certo. Aparentemente, me parece que tá ok. Né, ó. Aparentemente, olha só que coisa fofa. Plaquinha coladinha e as linhazinhas, certo? Bom, eu vou muito confiante virar isso pra baixo, até porque a gente precisa montar o nosso shake, né? Eu preciso finalizar com vocês. Mas pode ser que depois eu tenha que dar uma, né? Eu aconselho o quê? Que a gente vai fazendo?
Faz um ladinho, espera secar bem, vira, parafusa ela inteira, termina, né? Assim, com calma, que a gente sabe que com calma dá super certo, tá? Fofo. Vamos lá, espero que não caia. Aí vou colocar então cola aqui no meu potinho, na minha moldurinha. Que vai ser basicamente aqui também, ó, né? Já tem até o espaço aqui. Vamos combinar, né? Já ficou perfeito aqui o espaço. Né? Feito isso, o que a gente vai fazer? Saquinho de botões. Saquinho de botões. Eu só não vou colocar os botões pretos, porque eu acho que eles destoam muito. Até caiu um aqui. Então, ó, os pretos eu vou tirar do meu potinho. Vocês receberam aí, eu vou tirar, tá? Já tá decidido. Já havia decidido antes. Até os vermelhinhos eu vou deixar, porque eu gosto de vermelho com rosa. Lembrando que aqui a parte superior é rosa. E embaixo, né? Vou lá pegar a nossa parte de baixo. Também a gente vai ter aí o porquê, né? Vai ter como. E aqui também a gente vai botar aqui um galinho. E flores. Ah, que coisa mais fofa. Bom, feito isso, a gente vai colocar o quê? Deixa eu precisar de mais cola. Bom, minha cola quente já tá esquentando ali, tá, gente? Porque a cola quente é a que eu vou colar as flores. Oi, Pri. Tô te vendo. Ai, já achei outra cola ali, gente. Não vou precisar passar por essa humilhação. Deve estar meio entupidinha, né? Olha lá. Uma certa quantidade, né? Generosa. Vou pegar aqui meu lencinho, né? Lembrar que este potinho tem lado, tá bom? Então, antes de colar, dá uma olhada se tá do lado certo. Essa parte aqui, tá? E pra finalizar, a gente vai pegar, então, a partezinha rosa e também vai, ó, caprichar na cola. Beleza? Eu, muitas vezes, sempre falo aqui pra vocês que eu prefiro montar, parafusar a caixa, né? Colocar pezinho, tudo, pra depois vir com a decoração. Então, também, quem quiser depois fazer primeiro isso, só quero finalizar aqui com vocês, enfim, pra vocês conseguirem terminar a decoraçãozinha aí de vocês. Mas o ideal é ela tá toda preparadinha mesmo. Porque daí evita de ficar virando, vira pra um lado, vira pro outro, né? Acaba... E vou aqui também muito corajosamente, ó lá, mostrar pra vocês o potinho de botão. Coisa fofa. E pra finalizar a nossa cartela, que a gente já tinha também
né, feito ali. A gente vai usar o raminho. Vai usar o raminho. Deixa eu tirar umas pelinhas aqui da colinha. E as flores em azul. Muitas vezes eu nem colo esse raminho, eu só posiciono ele e aplico com cola quente as flores, tá? Que eu acho que fica mais delicado. Às vezes o excesso da cola nele... Ai, meu Deus do céu. Um momento de silêncio pelo que eu acabei de fazer. Mas tá bom, vai dar certo. A gente vai vir aqui e vai, ó. Ops. Agora sim. Vamos colar aqui, né? E a outra florzinha assim meio de ladinho. Beleza? Pra gente compor aqui nosso potinho de botão. Posso mais assim pra cima. Mas sem aparecer a cola quente que já tomou formato. Ai. E assim a gente vai caminhando para o fim da nossa caixa. Parte de baixo. Então, lembrando que esta em especial é uma caixinha que vocês receberam com pezinho e fecho. Então, sim, né, ela pode ser colocada fecho e pezinho, porque ela fica belíssima também, né, com isso. Eu vou pegar o celular e vou virar a câmera, porque eu quero, inclusive, mostrar ali pra vocês o cantinho que eu deixei ali organizado. Com as outras peças do nosso box. Então, ó, pessoal do Face, tá aqui. Deixa eu tentar virar aqui, ó. Oh, que coisinha mais linda. Nossa caixinha. E aqui também, ó. E a surpresinha dentro. Clean, mas muito delicada, certo? Vou virar a câmera pra vocês verem. Então, aí depois tem o fechinho que a gente vai colocar, né? Tá aqui, ó, o fechinho que acompanha o kit. E o pezinho, que é o pezinho bolinha, da mesma cor, né? Olha lá o fechinho. E o pezinho, tá? Deixa eu tirar aqui este fio pra eu compartilhar com vocês ali o meu cantinho, onde eu arrumei as outras peças, pra vocês verem a belezinha. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Vamos lá, vamos virar aqui. Aqui, então, ó. Que bom que vocês gostaram, gente. Então, o shake com esse detalhe, que são os botõezinhos, né? Aqui também depois só parafusar. Deixa eu virar devagarzinho aqui, ó. Bem bonitinho. Então, peça do nosso box